delegar o seu tempo de liderança. Ok. Pode ser? Pode ser. O voto da minoria é o voto sim ao texto, por compreender que o relatório do deputado André, ele dá conta de uma questão que é fundamental para todos nós do Nordeste e de outras regiões, como disse o deputado Domingos Sabe, de Minas Gerais. O incentivo fiscal é para beneficiar regiões que sejam capazes de traçar seu perfil de desenvolvimento, é para ajudar o desenvolvimento, geração de renda e oportunidade de emprego. Por isso que o nosso voto é assim ao texto. Mas aproveito agora o tempo de liderança, peço para ser contabilizado, senhor presidente, para tratar de um tema que considero que está no centro do debate político no país, que foi o anúncio feito ontem pelo presidente da República, que vai criar o Renda Cidadã, ou Renda Brasil, e identificou já as duas fontes de receitas que vão, em tese, financiar esse programa. Em primeiro lugar, é importante destacar que o governo atual, do atual presidente, reduziu o auxílio emergencial para R$ 300, prorrogou para dezembro, mas reduziu em 50%, aliás, em 100%, o auxílio emergencial. E o que é mais grave? Encaminha para a Câmara a medida provisória 1000, nós da oposição emendamos a medida provisória e até hoje esta casa não votou e não conhece o relatório do governo. O governo está com medo, sabe que esse tema diz respeito à tal popularidade do presidente e o governo não quer votar. Essa é a denúncia que nós queremos fazer. Não quer votar a medida provisória 1000, porque ele não quer enfrentar o debate, um debate que é necessário, sobretudo nas regiões onde a pandemia afetou as populações mais carentes e que essas populações sobreviveram basicamente em tempos de pandemia, desse auxílio emergencial que nós aprovamos na Câmara Federal. Que se o governo capitalizou tanto, que ele tenha coragem agora de colocar em votação a medida provisória 1000, porque sem ela, o desempregado, a pessoa que precisa, a pessoa que mora no sertão, na periferia da cidade, vai deixar de receber R$ 300, e a mãe solteira vai deixar de receber R$ 600. Isso é um verdadeiro absurdo que o governo federal está fazendo com as pessoas que estão sofrendo as consequências desta pandemia. Se não bastasse a omissão e a irresponsabilidade do governo na condução da política de enfrentamento da Covid-19, agora quer afetar, com essa medida que afeta diretamente as populações mais carentes do Brasil. Nós vamos votar e na próxima semana nós vamos dizer em alto e bom som, vamos obstruir tudo para exigir que essa Câmara, que esse Congresso, ele discuta e vote a medida provisória 1000. Essa é uma primeira questão importante que eu queria levantar em nome da minoria socialista. Em segundo lugar, tratar do tema que foi divulgado ontem em grande estardalhaço pelo governo. Criar o Renda Brasil, ou Renda Cidadã, utilizando recursos do Fundeb e dos precatórios. Vejam, o governo vai ser caracterizado então como caloteiro, quer dar um calote nos credores, naqueles que têm crédito com a União, porque, em primeiro lugar, os precatórios está previsto na Constituição, no artigo 100. Há dois tipos de precatórios, precatórios alimentícios e precatórios comuns. Os precatórios alimentícios são aqueles precatórios que dizem respeito à vida, às pensões, salário, enfim, aposentadorias, pensionistas. O governo quer dar esse calote, quer usar esse recurso para financiar o Renda Brasil. Não pode, isso é inconstitucional. Isso nem deve ser votado e nós podemos aceitar. O governo quer fazer essa violação da Constituição Federal, do seu artigo 100, parágrafo 5º. Em se concretizando isso, nós temos que caracterizar
como o maior governo, sendo o maior caloteiro da história do Brasil. Não aceita os contratos, não cumpre contratos. Eu fico imaginando, senhores parlamentares, se isso ocorresse no governo do PT, o que diriam do nosso governo? É um governo irresponsável, que não honra contratos. Portanto, essa medida é inconstitucional. Nós não podemos aceitar. Além do que, os precatórios também, os chamados precatórios comuns, conforme o artigo 100 da nossa Constituição, são aquelas de desapropriações de imóveis e terras. Como é que nós vamos dar uma fisgada nisso sem ter amparo legal? Isso se chama calote. E nós temos que caracterizar o governo, que é dar um calote para fazer demagogia eleitoral, com medo de perder a eleição, está inventando esse programa. Em segundo lugar, usar recursos do Fundeb, senhor presidente Marcos Pereira. Vossa Excelência sabe o esforço que esta casa fez para votar a PEC do Fundeb, a PEC 15, e nós aprovamos, aliás, essa proposta do ministro Guedes, foi derrotada em plenário, foi uma emenda que o Partido Novo apresentou e foi derrotada por 83, me parece 83 votos, a 400 e tantos contrários. É uma matéria que já foi vencida por esta Câmara, querem desenterrar esse defunto que o governo não conseguiu aprovar por ocasião da votação do Fundeb. Além do mais, querem fazer uma pedalada com o Fundeb, quer dizer que é o governo que vai ter duas marcas, o caloteiro, o calote que vai dar nos seus credores, e fazer uma pedalada fiscal, querendo utilizar recursos do Fundeb para financiar o Renda Brasil. Recursos do Fundeb, como diz a PEC que nós aprovamos, relatada pela deputada Dorinha, do DEM, é vinculados obrigatoriamente à educação. Não pode ser retirado, porque isso é fazer pedalada. É o governo que dá com a mão e tira com a outra, porque não tem efetivamente compromisso com as pessoas que mais precisam da proteção do Estado. Se queremos financiar um novo programa, com o que nós apresentamos aí, que é o Mais Bolsa Família, com o valor mínimo de R$600, claro que tem fonte de recurso. Qual é a fonte de recurso? Estão falando na reforma tributária, vamos fazer a reforma tributária, mas não pode fazer reforma tributária somente para a simplificação do sistema tributário brasileiro ou para a unificação dos tributos, criando tributos únicos para todo o país, que está correto. Alterar essa política de incentivo fiscal, alterar essa política de guerra fiscal, que é um conflito permanente e federativo, que leva a uma crise federativa no Brasil, como tem acontecido nos últimos anos, isso está correto, mas não é suficiente. Nós temos que fazer uma reforma tributária como a que a minoria, que foi coordenada pelo deputado Afonso, apresentou uma proposta que tem um princípio fundamental, que é a justiça tributária justa. Não pode ter solidária, uma reforma tributária justa e tributária, não pode ter reforma tributária onde os mais ricos não paguem nada. Taxar de novo a classe média, com a nova CPMF, como alguns envergonhadamente falam, não é o caminho para a retomada do crescimento da economia brasileira. Querem aprovar um novo programa de financiamento e de proteção do Estado para as famílias que estão mais vulneráveis, vítimas da Covid-19? Vamos sentar, vamos discutir a reforma tributária naqueles 5 ou 6 pontos que são fundamentais para arrecadarmos em torno. E o deputado Fontana coordenou um grupo de trabalho da minoria que identifica algo em torno de 251 bilhões que poderiam ser usados para financiar o Mais Bolsa Família, um programa de proteção social para as famílias que estão vulneráveis em função da pandemia. Eu fico me perguntando, senhores parlamentares, presidente Marcos Pereira, como vai estar esse Brasil no dia 1º de janeiro, depois das eleições? O governo quer fazer essa gambiarra, essa pedalada para tentar dialogar e mostrar que tem algum compromisso com as pessoas que mais precisam da proteção do Estado nesse momento. Criar esse programa e fazendo esse tipo de mecanismo que
tem que ser caracterizado como uma pedalada no Fundeb e, ao mesmo tempo, um calote nos credores que têm dívidas a receber com a União, conforme está previsto no artigo 100, parágrafo 5º da nossa Constituição. Senhor presidente, nós não podemos aceitar. Essa casa não pode silenciar frente a essas teimosias do governo. Desrespeita esta casa. Como que o ministro, sabendo que nós já votamos a matéria do Fundeb, agora quer voltar a mesma proposta, dizendo que é para financiar o Renda Brasil? Nós não podemos aceitar isso. O Brasil está estarrecido. Como é que o governo, que diz que tem alguma responsabilidade fiscal, que tem metas, que não quer furar o teto, que já furaram há muito tempo, vai inventar agora de passar a mão nos precatórios alimentícios e recursos precatórios comuns para financiar esse programa? Obrigado, Zé Guimarães. E eu termino, senhor presidente. Venha dizer que nós precisamos nos levantar o país inteiro para exigir um novo programa, mas justamente não fazendo esse tipo de pedalada e muito menos esse calote que o governo Bolsonaro quer dar nos credores junto à União. Muito obrigado. Como vota o governo? Sim, presidente. Em votação, Presidente, pela